Prezados irmãos, amadas irmãs, uma vez mais renovar os votos das nossas saudações. É nosso desejo que estejais de boa saúde e que em vossas casas estejam vivendo a plenitude da graça de Deus. Quero convidar-lhes a abrirem para os que tiverem, as que tiverem consigo as suas Bíblias, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, e aqui lermos os versículos 1 a 8. Evangelho segundo São Lucas, seu capítulo 18, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer de justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai Celestial. Graças te rendemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado e a tua proteção. Obrigado, Senhor, por nos guardares e nos sustentares desde a hora que nos levantamos, cada uma por sua vez, até este momento. O Senhor nos tem sustentado. Pai, somos gratos por tua bondade, por tua benignidade, por tudo que o Senhor por nós fez e tem feito e há de fazer. Reconhecemos que nos envolvemos em muitas tarefas ao longo do dia e agora já no conforto de nossas casas, para a maioria de nós, podemos nos conectar através desta plataforma, a fim de salmodiarmos, entoarmos hinos de louvor ao teu nome, te rendermos este culto e com o desejo de também meditarmos na tua palavra. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que a tua palavra tenha livre curso, que na medida que as Escrituras forem sendo expostas, o Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um, de cada uma. Que o Senhor faça aquilo que te apraz. Que o Senhor possa falar para nós. Que o Senhor possa, à luz da tua palavra, fazer aquilo que te apraz em nós, as nossas vidas, as nossas famílias. Pai Celestial, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, possa discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações e nos edificar, nos fortalecer, nos encher do conhecimento da tua glória, para que possamos, Senhor, ser confirmados e confirmadas na tua salvação e para aquilo que são os teus propósitos em nós, para conosco e através de nós. Usa-nos
e abençoa-nos segundo os teus propósitos. Pedimos estes favores com corações agradecidos em nome de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e esperamos somente em ti, Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim te pedimos e oramos com corações gratos. Amém. 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 Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amadas irmãs e irmãos amados, tem sido proposto para a nossa meditação sobre, a partir deste texto que fizemos a leitura agora, o tema Até quando esperar? Nós vamos primeiro olhar para o contexto do texto, para em seguida passarmos a examinar o texto e dele extrairmos importantes lições para as nossas vidas, cuidamos de acordo com aquilo que são os propósitos de Deus. Este texto se insere dentro do contexto do aquilo que são os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo mesmo tem trazido para a igreja sobre a sua segunda vinda. Quando nós olhamos para o capítulo 17, de onde começa aquilo que é o diálogo, que é o contexto no qual o Senhor Jesus Cristo traz esta parábola, nós temos um texto em que se nos fala sobre a vinda súbita do reino de Deus, no capítulo 17, interrogado pelos fariseus, um grupo de religiosos da época, sobre quando e como viria o reino de Deus. Então o Senhor Jesus responde-lhes e fala-lhes sobre aquelas que serão as manifestações da vinda do reino de Deus. E então traz em seguida esta parábola por formas a poder melhor situar os seus ouvintes sobre os aspectos que caracterizam a manifestação do reino de Deus. E então, conforme diz aqui, já no capítulo 18, de maneira específica, que ele conta esta parábola com o propósito de ensinar aos seus ouvintes que enquanto aguardamos o reino de Deus, não devemos desfalecer, que enquanto aguardamos a vinda do reino de Deus, nós devemos ser perseverantes, nunca desfalecer, fazendo recurso a todos aqueles meios que Deus colocou à nossa disposição, e aqui nos referimos aos meios da graça. Eu vou abrir aqui algum parênteses para poder falar um pouco sobre estes aspectos. Primeiro, o reino de Deus se nos apresenta em duas facetas, em duas características. Nós temos o reino de Deus no sentido espiritual, é aquilo que nós vivemos e experimentamos em nossos dias. O reino de Deus hoje se apresenta espiritualmente. Quando alguém recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta pessoa experimenta o reino de Deus no sentido espiritual. E é isso que, no capítulo 17, quando interrogado pelos fariseus, o Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus não tem como ser apresentado de uma maneira tangível. Ninguém dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Outras versões das Escrituras nos dizem que o reino de Deus está dentro de vós. E então, hoje o reino de Deus se apresenta numa dimensão espiritual. É o domínio e a influência de Deus
nas vidas daqueles e daquelas que creem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É muito profundo quando nós vamos ao longo das Escrituras entendendo sobre as manifestações do reino de Deus. E no Evangelho segundo São Mateus há um relato muito interessante quando João Batista envia 2 dos seus discípulos a Jesus Cristo, São Mateus capítulo 11, começando desde o versículo 1. João Batista, que estava na altura já encarcerado, envia 2 discípulos seus a Jesus Cristo a fim de dizer ou perguntarem: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E então, quando estes discípulos de João Batista vão ter com Jesus e aproximando-se dele e colocam a pergunta de João Batista, imaginemos ou tomemos nota, irmãos e irmãs, é o mesmo João Batista que teve o privilégio de ter contato com o Senhor Jesus Cristo a quando do batismo do Senhor. É o mesmo João Batista que viu os céus se abrindo e uma pomba, o Espírito Santo descer sobre o Senhor Jesus Cristo na forma de uma pomba e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, escutai-o. E este João Batista que depois de algum tempo começa a experimentar fortes dúvidas e então envia 2 discípulos seus para saber. Perguntai a Jesus se é ele mesmo o que havia de vir ou se devemos esperar outro. E então Jesus, quando responde aos discípulos de João Batista, ele dirige-se a eles dizendo: os cegos veem, os coxos andam. E se tudo isto, em outras palavras, aqui eu estou a parafrasear agora, se tudo isto está a acontecer, é porque o reino de Deus é chegado a vós. Aonde o reino de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais têm lugar. E os judeus há muito aguardavam pela vinda do reino de Deus, há muito aguardavam pelo domínio do reino de Deus. Muitos deles aguardavam pela manifestação do reino de Deus, no sentido de serem libertos do jugo colonial imposto pelo Império Romano da época. Mas Jesus mostra-lhes: não é desta maneira que o reino de Deus vem. O reino de Deus não vem para aquilo que são os vossos desejos ou os vossos anseios materiais. O reino de Deus é espiritual e ele vem para trazer a libertação da alma, vem para trazer salvação. E é pelo espiritual que Deus opera para que, por conseguinte, tudo mais se manifesta em todas as outras áreas e em todas as outras esferas da vida das pessoas, das famílias. Então, Jesus apresenta o reino de Deus como um reino cujo poder vai além daquilo que são as nossas compreensões, as nossas percepções humanas, como sendo espiritual. E é o mesmo que ele faz aqui no Evangelho segundo São Lucas, conforme este relato. E então apresenta, por conseguinte, a parábola do juiz iníquo, referindo-se que enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos pela manifestação do reino de Deus, devemos perseverar em oração, que é um meio da graça. O que são meios da graça? Em palavras simples, eu gostaria de me referir aos meios da graça como sendo os recursos que Deus coloca à nossa disposição para nos auxiliar na nossa caminhada para a salvação, na nossa caminhada até a manifestação plena do reino de Deus. Dentro daquilo que é a categorização que alguns mestres da palavra e até mesmo teólogos fazem, encontramos os chamados meios ordinários e os meios extraordinários, até mesmo alguns chamados como usados ou ditados pela prudência. Nós temos o jejum, a oração, a própria palavra de Deus e, dentre outros vários meios da graça, a possibilidade de participarmos
de momentos de comunhão com outros cristãos, momentos em que nós vamos para adorar, para orar, para meditar, para estudar a palavra com outros cristãos, também são meios da graça. A possibilidade que temos de participar de cultos públicos ou individualmente e outros mais momentos que contribuem para a edificação da nossa fé, todos estes constituem-se em meios da graça, ou seja, recursos que Deus coloca à nossa disposição para nos servirem de auxílio na nossa caminhada, na nossa prossecução para o alcance do reino de Deus. E então, o Senhor Jesus fala desta parábola, referindo-se a uma situação que estava a ser vivida por uma mulher viúva que vivia em uma cidade onde a autoridade máxima era um determinado juiz, conforme o texto se refere, e esta mulher recorreu a este juiz por causa de alguma situação que estava a viver, para a qual ela precisava que se lhe fizesse justiça. E a Escritura nos diz, conforme o relato, que esta mulher ia junto dos juiz, por vezes várias, pedindo que lhe fizesse justiça, mas o juiz simplesmente a ignorava. E então, chegou um certo dia que este juiz disse: ainda que eu não tema a Deus, mas porque esta mulher está sempre a me molestar, eu vou ceder, vou fazer-lhe justiça, para que ela não me importune mais. E então, o Senhor Jesus pergunta no final: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, afirma, assevera o Senhor Jesus Cristo, que depressa lhes fará justiça. Entretanto, deixa uma pergunta à nossa consideração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E o tema que é trazido para nossa meditação, reflexão até mesmo, é: até quando esperar? Até quando esperar uma resposta à nossa oração ou às nossas orações? Até quando esperar por Deus diante de certas situações e ou circunstâncias que vamos vivendo, que vamos atravessando, com as quais nos vamos confrontando ao longo da nossa peregrinação aqui na Terra? Eu não sei que situação cada irmão, cada irmã está a viver em particular, mas creio que a palavra de Deus, ela tem sempre resposta para nós. Ela traz sempre uma mensagem que é viva, uma mensagem que é verdadeira, uma mensagem que nos ajuda a conhecermos e compreendermos aqueles que são os desígnios de Deus. Entretanto, lembrar a cada um de nós e a cada uma de nós, irmãos e irmãs, que o próprio Deus nos adverte através do profeta Isaías, quando o Senhor diz, conforme o capítulo 55 do livro do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo 8, o versículo 9. E o versículo 9 diz assim o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos irmãos e irmãs, gostaria aqui referir-me um pouco sobre a vontade de Deus, porque ela, de alguma maneira, se constitui numa chave para, à luz da palavra, encontrarmos resposta para aquilo que é a pergunta que o tema para a nossa meditação nos remete: até quando esperar? Podemos dizer desde já e de antemão que devemos esperar até que se cumpra a vontade de Deus, ou devemos esperar na vontade de Deus e segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
Em muitas circunstâncias e ou situações, queridos irmãos e irmãs, a vontade de Deus nem sempre é clara para nós. E aqui gostaria de referir-me que a vontade de Deus pode se apresentar em três facetas. Nós temos aquilo que as Escrituras referem como sendo a vontade original de Deus. Temos o que, à luz das Escrituras, podemos referir-nos como sendo a vontade circunstancial e aquilo que, à luz das Escrituras, ainda podemos inferir como sendo a vontade permissiva de Deus. A vontade original de Deus é aquela que as Escrituras, de maneira clara, nos mostram ser algo que Deus tem como propósito e está nas Escrituras claramente revelado como sendo um propósito, algo que Deus tem como intenção ou propósito realizar, sem qualquer sombra de dúvida. Por exemplo, a Bíblia nos diz claramente que a vontade de Deus é que todos os homens e mulheres sejam salvos. É vontade de Deus que os seres humanos sejam salvos. É algo incontestável, é algo incontornável. Nós não temos como colocar dúvida ou objeção a este aspecto, porque a palavra de Deus assim nos revela claramente que é vontade de Deus a salvação de toda a humanidade. Entretanto, existem alguns aspectos que as Escrituras nem sempre se referem de maneira clara ou objetiva, e nós apenas sentimos-nos em condições de fazer algumas conjecturações à luz da experiência que temos com Deus ou à luz daquilo que podemos depreender a partir do entendimento que temos das Escrituras em diferentes passagens ou em alguma passagem em particular. E aí nós nos confrontamos com aquilo que a Bíblia se refere ou nos permite compreender como sendo vontade circunstancial e, em algumas instâncias, como sendo a vontade permissiva de Deus. A partir das Escrituras, encontramos alguns exemplos. Por exemplo, é o caso daquilo que aconteceu com José. A Bíblia claramente revela que era propósito de Deus fazer de José um grande homem. Era propósito de Deus fazer de José alguém nobre. Quando, no livro de Gênesis, nós vemos o momento em que José começou a ter sonhos, Deus claramente revelara que era seu propósito fazer de José alguém grandioso. E quando ele revelou aos seus irmãos e aos seus pais aquilo que sonhara, o seu pai, por uma questão de prudência, em uma ocasião até o repreendeu, dizendo: você quer insinuar que sua mãe, seus irmãos e mais eu nos prostraremos a ti? No intuito de inibir e fazer com que José não ficasse o tempo todo revelando aquilo que da parte de Deus estivesse ou estava recebendo. E, entretanto, em algum momento, por causa dos ciúmes, conhecemos a história, cuido eu, José foi sendo perseguido pelos seus irmãos, até que em alguma ocasião o venderam para um grupo de homens ismaelitas que, por sua vez, o levaram ao Egito, onde ele foi vendido e tornando-se servo de Potifar, capitão da guarda de Faraó da época, do faraó da época. Será que era vontade de Deus que José fosse parar ao Egito como escravo, como servo, para que se cumprisse o propósito de Deus? Talvez alguns irmãos e algumas irmãs dirão que sim, mas a Escritura não deixa claro que esta era a vontade de Deus. O que fica claro nas Escrituras é que sim, Deus queria fazer de José alguém grande. Porém, a Escritura não nos diz claramente que para tal Deus queria socorrer-se ou usar métodos como estes, levando José a ser perseguido pelos seus irmãos, a fim de ser vendido a um grupo de homens chamados ismaelitas, que por sua vez o levaram ao Egito, aonde o venderam ao capitão da guarda de Faraó. Como se não tivesse já sofrido bastante, a Escritura relata-nos que a certa altura a mulher de Potifar engraçou-se com José e queria forçá-lo a deitar-se com ela, e o que custou a José ir parar à prisão, mesmo sendo inocente.
como se não fosse suficiente todo o sofrimento porque ele havia já passado antes. Queridos irmãos e irmãs, aquele sofrimento porque José passou, seguramente em alguns momentos lhe terá levado a questionar-se o que se passava, se não teria sofrido já suficiente na mão dos seus irmãos para ser ainda duramente castigado pelas circunstâncias da vida, ao ponto de ir parar à cadeia por uma calúnia. Quantos de nós, em meio ao sofrimento, às vezes, não nos perguntamos se Deus nos terá voltado as costas? Mas, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz, conforme a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles e daquelas que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. E por isso aqui volto a trazer o texto conforme o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, quando a palavra de Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nem sempre entenderemos as circunstâncias, porque Deus permite que passemos, mas uma coisa podemos manter presente e mantê-la como certa: a vontade de Deus certamente se cumprirá. Não importa aquilo que venha a acontecer, a vontade de Deus há de se cumprir, pois quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Passamos às vezes por circunstâncias de adversidade, passamos por vezes por circunstâncias nas quais nos sentimos bastante angustiados até mesmo. Porém, os propósitos de Deus nunca serão frustrados, nunca serão impedidos de se cumprirem. E então José ficou na cadeia, e ali é onde ele veio a conhecer o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó, que em algum momento também foram parar a cadeia. E então José, a quem Deus havia confiado dons importantes, especiais, e dentre eles a interpretação de sonhos. Em certa ocasião, depois que o copeiro de Faraó e o padeiro tiveram sonhos, José foi usado como instrumento para ajudá-los a interpretar. E então, ele pediu àquele que havia de sair para voltar à sua função junto de Faraó, que pudesse se lembrar dele. E ele assim prometeu que sim, que se lembraria de José, mas não demorou a esquecer-se uma vez liberto. Mas chegou o momento em que o próprio Faraó sonhou e teve um sonho que lhe deixara bastante perturbado e precisava que alguém ajudasse a interpretá-lo. Todos os sábios e magos do Egito não conseguiram interpretar os sonhos de Faraó. E então o copeiro lembrou-se de José, como este havia lhe ajudado a interpretar o seu sonho na prisão. E então falou a Faraó acerca de José. E José foi levado à presença do Faraó, que então o perguntara, acredito num tom intimidatório, se ele seria capaz de interpretar os seus sonhos. E José disse que Deus, o Senhor, que conhece o profundo e o oculto, ele tem poder para interpretar sonhos. E é ele que dá a interpretação de sonhos, e que o Senhor poderia dar a interpretação dos sonhos do Faraó. Então, aleluia, Espírito de Deus, José pode interpretar os sonhos de Faraó. E assim, Faraó, não porque ele simplesmente queria, mas porque Faraó estava sob a influência do próprio Deus, foi influenciado a constituir José como primeiro-ministro sobre todo o Egito. Prezados irmãos e irmãs, quando é a vontade de Deus, não importam as circunstâncias, porque imagina, estamos de um cenário em que um homem que era estrangeiro, um hebreu no meio dos egípcios,
foi constituído sobre todo o Egito, à exceção do próprio faraó. Ele se tornara no homem mais poderoso sobre todo o Egito, à exceção do faraó, de quem ele dependia. Então, conhecemos a história para aqueles e aquelas que têm lido e examinado as Escrituras. E José se tornou um homem muito influente, inclusive, sobre o mundo habitado da época. E assim, chegou a ocasião em que os seus irmãos se curvaram perante José, e até mesmo seu pai poderia fazê-lo, tal como Deus lhe revelara em sonhos. Entretanto, volto a perguntar, será que para que se cumprisse a vontade de Deus, era a propósito de Deus que José passasse por todas as situações de adversidade, porque ele passou sendo vendido como escravo e ir parar até a cadeia para que pudesse se tornar na pessoa grande que Deus desejava? Naturalmente que eu não tenho todas as respostas conclusivas relativamente a essa questão, mas uma certeza a Bíblia nos deixa perceber claramente: a vontade de Deus, ela sempre se cumprirá, não importando as circunstâncias ou as incursões por que passemos, mas a vontade do Senhor, ela sempre se cumprirá. Entretanto, podemos entender que aquilo que se passou com José, em certa medida, revelou-se como sendo vontade circunstancial, porém, originalmente, era propósito de Deus tornar José grande, e isto se cumpriu em meio a certas circunstâncias que podem não ter sido necessariamente a vontade de Deus originalmente, porém, Deus usou tais circunstâncias para fazer com que os seus propósitos originalmente revelados pudessem se cumprir na vida de José. Em certa ocasião, irmãos e irmãs, a Bíblia relata-nos quando o rei Ezequias foi ferido de uma enfermidade e quando o próprio Deus enviou o profeta Isaías até ele para que lhe avisasse no sentido de arrumar a sua casa, porque o Senhor havia de levá-lo. E o rei Ezequias dobrou o joelho perante o Senhor e trouxe a memória: Senhor, sou eu, Ezequias, teu servo, aquele que tem andado no teu temor. Senhor, não estou preparado, conceda que nas tuas misericórdias teu servo possa viver mais. E Deus então ordenou ao profeta Isaías que voltasse, a fim de que anunciasse a Ezequias que mais 15 anos de vida lhe seriam concedidos. Deus claramente primeiro mostrou que era seu propósito chamar já o rei Ezequias para o descanso. Mas quando este persuadiu a Deus na oração, Deus permitiu que mais 15 anos vivesse o rei Ezequias. Minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia nos mostra que a oração pode mudar as circunstâncias. Embora algo possa não ser originalmente a vontade de Deus, mas pela oração, quando tocamos o coração de Deus, as circunstâncias podem ser mudadas e sob a permissão de Deus. Por isso mesmo, nem sempre muitas situações ou circunstâncias constituem originalmente a vontade de Deus. Porém, Deus é misericordioso e as Escrituras nos mostram um Deus que é misericordioso, amoroso, benigno, um Deus longânimo e piedoso. Deus que pode ser movido pelas orações daqueles e daquelas que o temem. Vejamos, voltando para o nosso texto no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a pergunta que o Senhor Jesus coloca é: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? A condição e a chave para alcançarmos aquilo que desejamos de Deus é a fé. Não existe outra forma de podermos alcançar de Deus aquilo que Ele promete e aquilo que é a sua vontade para com os seus filhos e filhas. E as Escrituras nos dizem na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele e toda aquela que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é preciso perseverarmos na fé, é preciso permanecermos firmes. E a pergunta que se nos coloca é: até quando esperar? Até que se cumpra a vontade de Deus. Contanto que tenhamos certeza, uma certeza inabalável, que algo porque pedimos, que algo porque clamamos,
é vontade de Deus fazê-lo, certamente que o Senhor fará, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre, porque ele não pode enganar a si mesmo. Ele é fiel. Traz-se à memória, irmãos e irmãs, que o cumprimento da promessa de Deus relativamente a Abraão terá levado aproximadamente 25 anos, desde o momento em que Deus prometeu a Abraão que ele, de suas entranhas, através de sua esposa legítima, Sara, teria um filho que seria o herdeiro e o continuador da aliança com Deus. Desde o momento que Deus assim prometeu a Abraão e a Sara, levaram aproximadamente 25 anos. Abraão estava com 75 anos quando Deus lhe prometeu que Sara daria à luz um filho e que este seria o seu herdeiro, o legítimo com quem Deus daria sequência à aliança que fizera com Abraão. Desde o momento que Deus fez tal promessa a Abraão, passaram-se aproximadamente 25 anos. Foi aos 75 anos que Abraão recebeu a promessa da parte de Deus. Somente com cerca de 99 anos, quase a completar 100 anos, se cumpriu a palavra do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, querido, amado e amada do Senhor, eu não sei há quanto tempo o irmão ou a irmã tem estado à espera por alguma resposta na sua vida, mas olha para a experiência de Abraão. Foram aproximadamente 25 anos. Será que o irmão ou a irmã já esperou 5 anos? Eu não sei qual tem sido a situação pela qual o meu irmão ou a minha irmã tem estado a esperar. Mas se é algo que é vontade de Deus, e o irmão ou a irmã tem certeza que é propósito de Deus, é sua promessa sobre a sua vida, é sua promessa para si, é sua promessa para a sua família, a Bíblia nos deixa claro que a vontade de Deus nunca poderá ser contornada. Ela sempre há de se cumprir. Então, querido irmão, querida irmã, não importa o tempo que você possa ter de esperar, o que a Bíblia deixa claro é que a vontade de Deus há de se cumprir. E é preciso permanecermos firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ainda o texto que a palavra nos traz em Romanos capítulo 8, este texto, de uma maneira clara, traz para nós um ensinamento muito importante que nós devemos reter enquanto cristãos, irmãos e irmãs. Nós vemos em Romanos, no capítulo 8, aí, desde o versículo 18 até ao versículo de número 28, grandes ensinamentos que estão em linha com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos traz na sua parábola sobre o dever de orarmos sempre e perseverarmos em oração com fé e pela fé em Jesus Cristo. O Senhor diz-nos assim através de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Para concluir, queridos irmãos e irmãs, quando uma mulher concebe, nos primeiros momentos experimentam-se uma alegria inefável, uma alegria indescritível pela graça da concepção. Entretanto, chegam aqueles momentos em que a mulher vai experimentando os enjoos e outros mal-estares, e ela, a certa altura, não suporta mais, desejando que chegue logo o momento de poder dar à luz. E quando finalmente dá à luz e tem uma criança nos seus braços, ela se sente recompensada e aí ela compreende e conclui que terá valido a pena toda a espera e todas as circunstâncias por que passou. Assim também é a nossa vida cristã. E as Escrituras nos querem ensinar estas importantes lições. Que enquanto esperamos no Senhor, passaremos por várias situações, adversidades e outras, mas a certeza de que se estamos debaixo de uma promessa, que é a vontade de Deus, não importam as circunstâncias, a vontade de Deus prevalecerá e se cumprirá no tempo do Senhor. Precisamos perseverar em oração, pois a oração, que é um meio da graça, irmãos e irmãs, se constitui numa batalha espiritual. Não há crente que ore, que pensa que vai alcançar as coisas somente assim e facilmente, ou de mão beijada, como diz na linguagem popular. Orar implica perseverar. E perseverar implica permanecer firme na batalha, porque sabemos que a luta não é contra a carne e o sangue, mas a luta é espiritual. Da mesma maneira que Daniel, desde o primeiro momento que clamou, foi ouvido nos céus, até que o mensageiro foi enviado e lhe disse: Daniel, não temas, pois desde o primeiro momento que clamaste, as suas orações foram ouvidas. Mas quando eu vinha, o príncipe da Pérsia apareceu-me e interpôs-se no caminho. Irmãos e irmãs, na oração encontramos batalhas, e é por isso que o Senhor nos diz que devemos perseverar, devemos orar e sempre, e nunca desfalecer, porque quando vamos em busca, na prossecução daquelas que são as promessas de Deus, elas sempre se cumprirão, contanto que seja a vontade de Deus. Que o Senhor dê a todos nós e a todas nós discernimento para conhecermos a sua vontade, mesmo quando não nos fique completamente claro, à luz das Escrituras, qual seja a vontade do Senhor. Mas pela fé e na comunhão com o Senhor, pelo seu Espírito, receberemos sempre discernimento para compreender qual é a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. E que o Deus de paz possa nos abençoar, rica, poderosa e abundantemente. Amém. Oh, glória. Amém. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Mário Deus. Gerson.